Olá, bom dia. Bom dia, Silvia, tudo bem? Eu estou entrando aqui para deixar uma palavra rápida, para ficar assim salva, porque eu estava meditando aqui e o Espírito do Senhor falou algo comigo que eu quero deixar registrado aqui. Ontem eu fiz uma live e falei muito, assim, muito pouco, mas que mexeu muito comigo, sobre as minhas experiências com Deus até o dia de hoje. E eu recebi, assim, alguns feedbacks, foram muito importantes para mim, das pessoas dizendo que aquilo mexeu com elas, porque elas querem conseguir isso, elas querem chegar nesse lugar, elas querem viver essa realidade. E foram muitas pessoas que colocaram essa questão, né? Eu quero, sejam bem-vindas, gente. Eu entrei aqui de improviso para deixar essa palavra para quem for entrando depois, meditar depois, porque essa palavra eu creio que vai ajudar muito a vida de vocês, como o Espírito já falou comigo, e foi muito bom. Eu estava comentando ontem, eu creio que algumas que estão aqui, elas receberam, ouviram ontem a palavra que eu liberei lá no Instagram da Juliana. E eu recebi muitos feedbacks. Vocês não importam com o fundo de cachorro latindo, não. É porque chegou o pessoal do pet shop, aí eles amam tomar banho e tá essa confusão aí, mas tá tudo certo. Aí eu sei que eu recebi muitos feedbacks, né, de pessoas dizendo: olha, eu fui edificado, Deus falou comigo. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi a expressão assim: eu quero conseguir, eu quero chegar lá, eu quero alcançar, eu quero receber, eu quero. É como se fosse assim: eu quero buscar isso, eu quero alcançar isso, eu quero conquistar isso, eu quero. Eu sei que quando as pessoas falam isso, o que elas estão dizendo é: eu quero viver isso, eu quero viver essa graça. Não é que a pessoa está dizendo que quer viver a mesma coisa que eu vivi, porque cada um tem uma história. O que ela está dizendo é: eu quero viver essa graça, eu quero viver esse poder, eu quero viver esse favor, eu quero viver essa virada de vida, eu quero viver essa virada de história. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que isso não sou eu ou você que produz. Isso começa no espírito. Isso não é uma obra que de repente a gente fala assim: não, eu vou alcançar. Nós precisamos, essa mentalidade de vou alcançar, de quero conseguir, de quero conquistar, é uma mentalidade que ainda nos fala da velha aliança. Ainda nos remete à justiça própria, nos remete à lei. Porque é como eu disse naquele momento em que eu testemunhei para vocês que eu estava, que o Espírito Santo falou comigo no meio de uma reunião dizendo: olha, você mudou a forma. Porque tudo que você recebeu porque a graça, eu te dei pela graça. Você não me deu nada em troca. Então aquilo naquele momento ficou muito forte, porque eu não recebi aquela revelação de homens. Mas eu recebi do Espírito Santo de que o método de Deus, se pudermos falar assim, Deus age por graça mediante a sua fé. Não é você que conquista, você foi conquistado. Não é você que alcança, Jesus Cristo que conquistou. Não é você que chega lá, é Jesus Cristo que já te colocou lá. Entendeu? Jesus Cristo que te colocou num novo lugar. Jesus Cristo foi quem pagou o preço. Jesus Cristo foi quem guerreou e te deu a vitória. Você entendeu? Tudo que nós tentamos fazer para receber algo, para conquistar algo, para alcançar algo, nós estamos anulando o que Jesus fez para nos dar esse lugar, essa posição, essa identidade. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou falando aqui, mas o que me inquietou o coração foi o número de pessoas querendo conquistar, querendo alcançar, querendo chegar lá. Enquanto que Jesus Cristo, o Evangelho nos diz de alguém que é Deus, que se fez carne, que habitou entre nós e que já chegou lá. E que já pagou o preço. E que já fez tudo o que precisava ser feito para que você e eu fôssemos abençoados. É totalmente diferente. Sabe, é totalmente diferente de eu tentar agora alcançar, de eu tentar agora possuir, fazer para merecer. Não.
A vida cristã do começo ao fim, ela só é vivida pela graça, ou seja, alguém que já fez tudo. Alguém, esse alguém tem nome, tem identidade, Jesus Cristo, ele fez tudo. Ele fez tudo, ele já fez tudo por você e por mim. E qual é a nossa situação agora nesse processo? Nós fomos inseridos numa nova aliança. Numa nova aliança onde alguém veio antes de nós, pagou um alto preço, conquistou o prêmio, conquistou o mérito, conquistou a vitória, conquistou a justiça. Então a justiça é dele, o prêmio é dele, a glória é dele, todo louvor é dele, todo poder é dele, todos os atributos pertencem a ele. E qual é o nosso papel? O nosso papel é acreditar que isso é verdade, que isso é o crer, né? Que é a nossa parte. É acreditar, é crer, é pensar que é verdade, é tomar isso como verdade para as nossas vidas. E nos mover segundo o que o Espírito Santo vai nos guiando. Porque o Espírito Santo já, como é o guiar do Espírito? É na mente, é no Espírito, mas qual que é o objetivo do Espírito? É nos levar a crer. E ao crer, nos comportar. Entendeu? Então, se você crê que você é abençoado, você anda em descanso. O comportamento é esse. Você não anda desorientada, tentando achar uma saída, tentando produzir um milagre, tentando encontrar um método, uma maneira. Não. Tudo já está feito. Esse lugar que nós começamos a vida cristã é um lugar de vitória. Vitória por quê? Porque alguém já guerreou e nos deu essa vitória. Por isso que nós somos chamados de um povo mais que vencedor. Por que nós somos mais que vencedores? Porque nós seríamos vencedores se nós tivéssemos lutado e vencido. Mas nós não lutamos e nem vencemos. Jesus Cristo lutou e Jesus Cristo venceu. E ao receber o prêmio da vitória, da aprovação, do selo da aprovação de Deus, do selo da justiça de Deus, ele nos fez participantes, ele nos deu. Então, se a sua vida cristã não estiver apoiada nessa verdade, por mais que você esteja inserido numa nova aliança, por mais que você faça parte de um novo e vivo caminho, você não vai desfrutar disso. Eu não vou desfrutar disso, porque isso se desfruta pela fé. Porque isso é a graça. Isso que eu estou te contando é a graça, onde você recebeu, onde você foi aprovado, onde você foi inserido como filho, onde você foi reconciliado com o Pai, onde você se tornou um cidadão celestial, onde você se tornou um ser espiritual, onde você, sem fazer nada, sem lutar, sem pegar em espada, sem subir numa cruz, sem passar todo aquele processo que Jesus passou, você recebeu os benefícios desse ato tão sofrido para Jesus, desse preço que Jesus pagou de forma tão alta, de forma tão intensa, a ponto de entregar a própria vida, de suar gotas de sangue e de ser crucificado. Então, isso é a graça. E o evangelho, ele é vivido do começo ao fim pela graça, mediante a fé. Então, como é que você desfruta disso hoje? Quando você crê. E ao crer, você é inserido nisso. Ao crer, você se torna participante disso. E agora você tem o Espírito de Deus dentro de você. Então, o Espírito Santo, qual é o processo dele na sua vida? É desmontar essa justiça própria que você e eu aprendemos, de que nós tínhamos que fazer, porque o mundo em que você está inserido é um mundo anticristo. O que significa ser um mundo anticristo? É um mundo que anda por merecimento, é um mundo que não considera Cristo, é um mundo onde a obra da cruz não tem relevância nem significância nenhuma. Esse é o mundo em que você está inserido.
Então você vive no mundo da meritocracia, você vive no mundo do desenvolvimento da alta performance, você vive no mundo de conquista, você tem que conquistar o tempo todo, você tem que descobrir o tempo todo, você tem que conhecer o tempo todo, você tem que andar cada dia em lugares mais altos na sua própria força. Esse é o mundo onde você está inserido, onde nós estamos inseridos. Mas a obra do Espírito é mudar a nossa mentalidade. De que forma? Não vos conformeis com este século. Qual século? Um século que não considera a obra da cruz. Um século que não considera o que Cristo fez. Um século quando fala de mundo, né? Porque isso não é só um século, mas é um mundo que não considera o que Cristo fez. E esse mundo, ele tenta te inserir nesse sistema. E o trabalho, a obra do Espírito dentro de você é te revelar. A obra do Espírito dentro de você é te revelar o que Cristo Jesus fez por você. Como? À medida que você se expõe ao Espírito, à medida que você se expõe à palavra, à medida que você permite que haja essa transformação de dentro para fora, que haja essa substituição da mentalidade do mundo, que já está impregnado dentro de todos nós, pela mentalidade do Espírito, a mentalidade da carne pela mentalidade do Espírito, a mentalidade natural pela mentalidade espiritual. Isso é um processo do Espírito Santo, em que também é vivido totalmente pela graça. Por que é pela graça? Porque o interesse é do Espírito, o mover é do Espírito, a iniciativa é do Espírito. Não é você que busca a Deus, é Deus que te busca, é Deus que te encontra, é Deus que te move, é Deus que olha, é o Espírito Santo que sonda o seu coração e revela para você coisas que você não sabia. Talvez o Espírito Santo vai revelar para você áreas da sua vida que precisam sim ser substituídas da morte para a vida, da lei para a graça, como aconteceu comigo, que eu disse ontem. Eu estava sentada no banco de uma denominação, ouvindo uma palavra que reforçava a mentalidade do mundo, a mentalidade do eu tenho que fazer, a mentalidade do eu tenho que manifestar, eu tenho que dar, eu tenho que conquistar, eu partia de mim. Então toda a obra partia de mim. Eu estava sentada num determinado lugar, escutando isso. Toda a obra parte de mim. Eu tenho que fazer, eu tenho que. E a partir da hora que eu fizer, Deus responde. Mas a nova aliança não é assim. E isso se você pegar, esse é o ponto central da religião. Porque a religião, ela se move dessa forma ainda. Mesmo ouvindo sobre Cristo, mesmo conhecendo o Evangelho, o sistema ainda, ele é muito impregnado. E às vezes automatizado, às vezes é um processo de manipulação tão grande. Às vezes é um processo a gente entra no automático, né? E de alienação tão grande que nós nem percebemos. Então eu estava sentada ali recebendo aquela mensagem que ela reforçava o espírito do mundo e ela era contra Cristo, apesar de estar vindo num lugar em que é um lugar onde Cristo fala, em que é um lugar onde tem homens de Deus falando, mas a mensagem ela era misturada. A mensagem era viciada, mas no meio daquilo o Espírito do Senhor falou comigo. Falou para mim, olha, você está andando num caminho que é contrário ao caminho de Cristo. Porque a partir do momento em que você tem que entregar tudo para você tocar a Deus, significa então que a obra depende de você. A partir do momento que você tem que fazer um sacrifício perfeito, significa que o seu sacrifício, ele é superior ao sacrifício de Cristo. Significa, então, se é algo que parte de você, se é a sua oração, se é o seu jejum, se é a sua oferta, se é algo que você faz, que te torna apto a receber de Deus, então significa que a sua obra ela é superior ao sacrifício de Cristo. E se ela é superior ao sacrifício de Cristo, nós estamos negando o que Cristo fez. Então, hoje, o Espírito Santo falou muito isso comigo, que ainda essa mentalidade está operando. E é tempo de o Espírito revelar para aqueles que querem ouvir e dizer para eles, não é esse o caminho.
O caminho é tudo foi feito e completamente aperfeiçoado em Cristo Jesus. Tanto é que Jesus disse, a última palavra que ele disse foi tetelestai, está consumado. Significando que se estava consumado, não precisaria de nenhum aperfeiçoamento humano. Então agora eu preciso acreditar nisso, crer nisso. E a partir do momento que eu creio, eu me movo. Como eu me movo? Eu me movo sendo guiada pelo Espírito. Lembra que Jesus falou, olha, o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. Se fosse para tudo começar de você, não precisaria, e de mim, não precisaria do Espírito Santo vir. Não precisaria do Espírito Santo se manifestar. Não, seria tudo a partir de nós, mas se o Espírito Santo veio e se comprometeu a nos guiar a toda a verdade, significa que a vida no Espírito é a vida que ela começa no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que tem o compromisso de revelar Jesus. O Espírito Santo é que tem o compromisso de manifestar os feitos de Deus para nós, de nos revelar o que é nosso em Cristo Jesus. E a partir do momento em que você recebe essa revelação e você acolhe e você crê, uma fé simples, é do jeitinho que eu estou te falando. Jesus falou para você, olha, em Cristo Jesus você já está abençoado com toda sorte de bênção. Em Cristo Jesus você agora é assentado num novo lugar no Espírito, você está assentado em regiões celestiais. Em Cristo Jesus, seus pecados são perdoados, eu nem me lembro mais. Em Cristo Jesus, você tem direito de filho. Agora você não mendiga mais o pão, agora você se tornou filho. Em Cristo Jesus, você foi reconciliado com o Pai, agora você é um com o Pai. Em Cristo Jesus, você se tornou morada de Deus na terra, então você tem o Espírito Santo dentro de você. A partir do momento em que você crê nessa verdade, e você acolhe essa verdade, isso tem implicações na sua vida, na minha vida. A gente começa a andar em descanso. A gente se torna pessoas mais leves, mais felizes, mais bem resolvidas. Parece que tira, eu não sei se você sente, mas parece que tira um peso dos seus ombros, tira um jugo do seu pescoço, tira um peso sobre você de que, meu Deus, eu tenho que achar o meu caminho financeiro. Meu Deus, eu tenho que achar o meu caminho sentimental. Meu Deus, eu tenho que achar o cônjuge que Deus tem para mim. Meu Deus, eu tenho que achar a vida profissional que Deus tem para mim. Eu tenho que pensar, eu tenho que sentar, eu tenho que pensar, eu tenho que descobrir agora qual é o local que eu vou congregar. Eu tenho que descobrir agora o que eu vou fazer, o que eu tenho que ser, o que é. Eu tenho que descobrir. Não. Você não tem que descobrir. O Espírito Santo te revela. O Espírito Santo te guia. E a partir... Aí você vai dizer, então eu vou virar um robô? Não. Você vai andar num caminho de paz. Você vai andar num caminho de vida. Você vai andar num caminho que não opera mais o certo e o errado, mas opera a vida de Deus, opera um propósito, opera um sentido, opera uma identidade, opera quem você é em Deus. E isso vai te tornar mais leve, isso vai te tornar mais feliz, isso vai te tornar mais suave na sua vida. Isso vai te guiar à verdade, vai evitar que você fique gastando os seus neurônios tentando achar saída, vai evitar que você viva quebrando a sua cabeça. Ah, eu vou na porta A. Quebra a cabeça. Não, agora eu vou na porta B, quebra a cara. Eu vou na porta C, quebra a cara. Isso, quando isso acontece, nos leva a viver uma vida de frustração. E a nossa frustração chega a tal ponto que a gente começa a desanimar da jornada, desanimar da fé. Porque a palavra de Deus diz que a esperança adiada, ela faz adoecer o coração. Por que a esperança é adiada? Porque ela parte de mim. Ela não parte de algo que Deus moveu em mim. Ela não parte de algo que Deus fez em mim, mas ela parte de mim tentando criar algo. E isso me leva a muita frustração. Então, tudo que eu disse ontem, na minha vida sentimental, de conhecer o meu marido, na minha vida profissional, foi tudo fruto de ser guiada pelo Espírito. E eu vou te dizer uma coisa, eu não tinha uma fé sobrenatural, a minha fé era muito pequena, eu estava no início de uma jornada cristã, eu não tinha conhecimento, eu andava muito misturada entre lei e graça, eu andava muito misturada entre a justiça de Cristo e a justiça própria, porque eu ouvia falar de Jesus, mas eu seguia Moisés.
Porque eu ouvia falar do Calvário, mas eu vivia no Sinai, lá onde as tábuas da lei foram dadas. Mas mesmo aquele lugar, naquela minha condição de não saber, e como hoje eu não sei muita coisa, ainda há uma jornada a ser revelada para mim, ainda há um caminho a ser revelado para mim, mas eu já estou no caminho. Isso é, você já está no caminho, você já está na jornada. Então, se ainda você não sabe, se ainda você não entende, se ainda você titubeia, se ainda você vacila, se ainda tem hora que você se vê em Jesus, tem hora que você se vê em Moisés, que fala da lei da graça, tem hora que você se vê em Sara, porque Sara, ela recebeu a promessa, o filho que ela gerou foi da promessa, e se ainda você se vê em Agar, onde Agar gerou Ismael, que não era um propósito de Deus, não tenha medo, não recue, só persevere, só se quebrante, porque um coração quebrantado é o segredo. Só se quebrante como? Ouvindo o Espírito, acolhendo, deixando o Espírito se mover em você, porque a partir desse momento, ele vai te guiar. A cada dia ele vai te guiar às fontes das águas vivas. Ele vai te guiar ao acesso que já está em você. Porque quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, à medida que você vai crendo por uma obra do Espírito em você, você vai acessando. Você está entendendo? Que não é você que vai produzindo água. As águas já estão no seu interior. Não é você que vai cavando águas, não, elas já estão disponíveis, mas à medida que você crê, por uma obra do Espírito dentro do seu coração, por um se colocar na posição do Espírito, por um se quebrantar ao Espírito, por um acolher o que o Espírito Santo fala com você, há um acesso. E a hora que você acessa, muda por dentro. E mudou por dentro, queridos, é impossível que não mude por fora. É impossível que não mude por fora. De repente, brota uma direção dentro de você, como eu te disse. Eu cheguei na porta de uma faculdade sem saber que curso eu faria. Mas eu ouvi a voz do Espírito Santo que disse, faça isso. E aquela voz foi tão forte dentro de mim que eu falei, eu vou fazer isso. E quando eu agi por fé, aquilo se mostrou ao longo da minha jornada que eu fui guiada pelo Espírito, porque os frutos, eles confirmam, os frutos comprovam, e os frutos comprovaram na minha vida que aquela era uma direção do Espírito Santo. Mas se eu tivesse ficado quebrando a minha cabeça ali, isso faz sentido, isso não faz sentido, eu quero te dizer que naquele dia, nada daquilo fazia sentido. O que o Espírito Santo falou para mim não era algo que fazia sentido naquele momento. Mas dentro de mim eu tinha uma paz naquela palavra. Eu tinha uma paz naquela voz que eu ouvi. E não era uma voz, não, era uma voz de intuição dentro de mim. Então essa é a direção do Espírito. Esse é o caminho de paz. Não fique tentando você achar. Não fique tentando você encontrar. Não fique tentando você fazer. Não, gaste a sua energia em ouvir o Espírito, em acolher o Espírito Santo, em acolher a palavra de Deus implantada em você. Gaste a sua energia em querer acessar os rios de águas vivas que já estão no seu interior. Esses rios já estão no seu interior. Você já é um ser espiritual se você se entregou a Jesus Cristo. Você já é um ser espiritual. E à medida em que você acolhe a palavra da verdade, o Espírito da verdade, ele vai transicionando você de um lugar natural para um lugar espiritual. E as coisas vão se movendo, e não é você que conquista, você recebe. Não é você que faz, você entra no feito. Não é você que produz, mas é a vida de Deus dentro de você, lembra? Vocês produzirão muitos frutos, mas com qual força? A força do Espírito. Com qual energia? A energia da alma. A alma, ela não desvenda nada. A alma, no sentido assim, ela não produz nada. Porque o homem não pode fazer coisa alguma que não for produzido em Deus. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Sem mim não podeis fazer coisa alguma. Mas a religião nos ensina a nós
a partir de nós. Não, tudo começa nele. É por isso que ele é chamado de Alfa. E é por isso que ele é chamado de Ômega, porque Alfa fala de início e Ômega fala de fim. Então, tudo começa e termina nele. É por ele, é por meio dele, ou seja, é por ele, ele é o início. É por meio dele, ele está no seu processo. E é para ele, é para que ele seja glorificado, porque ele também vai receber a glória lá no final. Que essa palavra entre no seu coração. Que essa palavra produza vida em você. Que essa palavra te tire esse peso, essa angústia, essa agonia de falar eu não sei, eu não consigo, eu não posso, eu tenho que fazer, eu tenho que descobrir um novo passo, algo tem que acontecer ainda em mim. Não. Tudo que tinha que acontecer já aconteceu em Jesus. E agora é o processo de manifestação da sua vida. Quer dizer que você não vai fazer nada? Sim. Como eu disse sobre o meu concurso público, eu sentei num banco e eu estudei. Como eu disse, eu me submeti às provas. Como eu disse ontem, eu me submeti a um parto uma semana antes de fazer uma prova. E aquilo sim me custou sim. Mas eu estava debaixo de uma energia do Espírito. Eu estava debaixo de uma palavra de Deus. Eu estava operando em fé, porque quando Deus falou para Abraão, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão, pois, partiu. Então, esse é a sua obra. Abraão partiu. É você partir debaixo de uma palavra de Deus. É você se mover debaixo de uma palavra de Deus. É isso que muda a sua história. É isso que te dá paz. É isso que te leva a viver o descanso da paz. Descanso da fé. É isso que te faz repousar em pastos verdejantes. É isso que te faz beber das águas tranquilas. Leva-me a repousar, né? Leva-me junto às águas de descanso. Leva-me aos pastos verdejantes. Guia-me pelas veredas da justiça. Qual justiça? A justiça de Cristo. Preparas-me um banquete na presença dos meus adversários. Você vê que é ele é o seu pastor e não te deixa faltar nada. Ele é que te leva aos pastos verdejantes. Ele é que te guia às águas tranquilas. Ele é que refrigera a sua alma. Ele é que te guia pelas veredas da justiça. E mesmo quando eu andar por um vale de sombra de morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então ele é que me consola, ele é que me tira dos vales, ele é que me faz assentar em lugares celestiais, ele é que unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar, ele é que prepara um banquete para mim. E qual é a minha parte? Eu recebo. Isso é graça. Isso é escandalosamente graça. Eu recebo. Eu recebo, eu recebo. A vida cristã é essa, é crer e receber. A vida cristã é essa, é crer e receber. Crer e receber. E andar no que você recebeu. Andar no que Cristo te deu. Isso é graça radical. Isso é graça escandalosa. O resto é religião. E religião só vai te cansar. Religião só vai te oprimir. Religião só vai te sobrecarregar. Religião só vai te frustrar. Que essa palavra fique no seu coração, como ela está aqui no meu. Que o Espírito Santo nos revele. Que o Espírito Santo nos edifique. Não tenha pressa, medite nessa palavra, coma, rumina essa palavra, sabe, fica nessa palavra, porque essa palavra tem poder para mudar a sua história. Essa palavra tem poder para mudar a circunstância que está a sua alma. O Espírito Santo me fala de almas pesadas. O Espírito Santo me fala de almas sobrecarregadas. O Espírito Santo me fala de almas aflitas. Porque tem olhado para si mesmo, olhado para a sua força que é pequena, olhado para a sua capacidade que é pequena, olhado para o seu potencial que é pequeno ainda, olhado para si mesmo. E quando eu olho para mim mesmo, eu lido com muita fraqueza. É lógico que eu já tenho pontos transformados, mas ainda há muita fraqueza. Mas quando eu olho para Cristo, eu vejo a perfeição, eu vejo a justiça perfeita, eu vejo o que é perfeito, eu vejo o que é glorioso, eu vejo o que é pleno.
Então isso dá paz para a minha vida. Amém. Fica nessa palavra, compartilha essa palavra com as pessoas, porque as pessoas precisam ouvir. E infelizmente eu quero te dizer uma coisa, quem mais está precisando ouvir isso são os filhos do Pai, são os filhos, são os cristãos, porque nós temos sido massacrados pela religião. A religião, ela tem o poder de nos massacrar, de nos oprimir e de nos separar da graça, de nos fazer, em vez de nos achegar à graça, ela nos faz decair da graça. E isso, decair da graça é terrível, porque decair da graça nos leva a crucificar Cristo novamente. Decair da graça não é só uma dificuldade para a sua própria vida. Decair da graça é realmente negar o sacrifício de Jesus Cristo. E que nós não sejamos esse povo que decai da graça. Ao contrário, que a gente viva escandalosamente na graça. Escandalosamente na graça do feito de Jesus. Não em graça de andar em pecado, porque quem quer andar em pecado? Conhecendo essa glória. Quem quer andar na justiça própria conhecendo essa glória? Ninguém quer isso. Quem conhece a Jesus quer Jesus. Quem conhece essa graça sabe. Eu quero te contar uma coisa. A sede de todo ser humano é essa graça que já está disponível. A sede de todo ser humano é receber essa graça, essa vida que é tão escandalosa que o mundo rejeita, que é tão maravilhosa que o mundo não aceita, que o mundo não concebe. É um escândalo para esse mundo. Mas você está recebendo essa palavra, isso é para você, isso é um direito seu. Isso é algo que custou muito para Jesus, para você desperdiçar, desvalorizar. Não que sua vida seja pautada unicamente nessa verdade. Você está andando no feito. Você está andando numa obra que já está consumada. Você está andando num caminho que já é pleno, já é perfeito. E a única coisa que agora você tem é fé. E a fé que também já foi dada a você, porque a palavra lá em Judas diz que o Senhor nos deu uma fé. A fé foi posta dentro de nós de uma vez por todas. E a única coisa que você precisa é amar a sua fé, cuidar dela. É como se fosse limpar a sua fé, fortalecer a sua fé. E como é que você faz isso? Orando no Espírito, meditando na palavra, adorando ao Senhor, sabe? Se coloca mesmo nessa adoração, se coloca mesmo na confissão da palavra para que o seu coração creia. Quando você confessa a palavra, não é para convencer Deus, mas é para convencer o seu coração. Para convencer a sua alma incrédula, para que a sua alma saia da incredulidade, para que a sua mente saia da incredulidade e você ande por fé. Esse é o processo da confissão da palavra. Confissão da palavra não é para Deus, é para mim, para você. A oração em línguas não é para Deus, porque quando eu oro em outras línguas, eu falo diretamente com Deus, sem a interferência da minha alma. E a minha alma é ministrada, a minha alma é aconselhada, a minha alma ela é discipulada. A minha alma, ela é colocada na escola do Espírito e ela é acudida, ela é socorrida pela oração em outras línguas. Então, põe a sua energia nessas coisas e deixe o Espírito Santo operar de dentro para fora. Amém? Muito obrigada por esse momento aqui que você me deu a sua atenção. Guarde essa palavra no seu coração. Compartilhe essa palavra, tá? Vou salvar aqui no meu IGTV, porque eu sei que ela é poderosa para salvar a sua alma. Amém? Muito obrigada. Beijo a todos.